presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento de final de ano, lembrando que iniciamos o ano do bicentenário da independência do Brasil. O presidente listou uma série de conquistas de seu governo até o momento, enfatizando as leis e medidas que aumentaram a liberdade econômica e simplificaram processos, assim como a conclusão de obras. Bolsonaro lembrou que o governo federal dispensou recursos bilionários e conseguiu evitar consequências mais drásticas das políticas adotadas por governadores e prefeitos. O presidente disse que só não houve uma quebradeira geral graças à ação do seu governo, que protegeu os mais vulneráveis e ajudou na manutenção de empregos. O presidente lembrou ainda que mais de 380 milhões de doses de vacinas já foram distribuídas à população, de modo que todos os adultos que quiseram foram vacinados. Bolsonaro apontou que, desde o início, afirmou que economia e saúde deveriam ser tratadas simultaneamente e que seu governo conseguiu terminar o ano de 2021 com a criação de milhões de novos empregos e a abertura de milhares de novas empresas. O presidente fez uma menção especial às vítimas das fortes chuvas na Bahia e Minas Gerais e concluiu seu discurso desejando a todos um excelente ano e dizendo que Deus nos abençoe. Empresários e cidadãos brasileiros estão sofrendo perseguição política por apoiarem o presidente Jair Bolsonaro ou por defenderem valores conservadores. Com uma canetada, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou a renda de sites e canais conservadores, com apoio e respaldo do então presidente da Casa, Luiz Roberto Barroso, que é também ministro do STF. Toda a renda da Folha Política está sendo confiscada em consequência dessa decisão, que se aplica indiscriminadamente a todos os conteúdos produzidos pelo jornal e afeta inclusive a renda de vídeos antigos. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer o controle da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Hoje nos preparamos para o início de um novo ano, o bicentenário de nossa independência. Quis Deus que eu ocupasse a presidência em 2019 e assumi um Brasil com sérios problemas morais, éticos e econômicos. Formamos um ministério com pessoas capazes para enfrentar a todos os desafios. Ao longo do tempo, alguns nos deixaram por livre e espontânea vontade. Outros foram substituídos por não se adequarem aos propósitos da maioria que me elegeu. Em 2019, aprovamos a Lei da Liberdade Econômica. Simplificamos as normas regulamentadoras. Começamos novas obras e concluímos muitas outras inacabadas. Fizemos ressurgir o modal ferroviário. Levamos tranquilidade ao campo. Flexibilizamos a posse e o porte de arma de fogo para o cidadão e passamos a investir no Brasil e não mais no exterior, com obras bilionárias financiadas pelo BNDES. Completamos 3 anos de governo sem corrupção. Já concluímos, com menor custo, centenas de obras paradas há vários anos. A transposição do Rio São Francisco, finalmente, já é uma realidade e estamos levando mais água para o Nordeste. Somente nos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte foram beneficiados 12 milhões de brasileiros em 390 municípios. Já entregamos mais de 1.200.000 moradias do programa Casa Verde e Amarela, nas 3 faixas. Em 2020, lamentavelmente, surgiu a pandemia, onde mortes se fizeram presentes no mundo todo. Nessa batalha, o governo federal dispensou recursos bilionários para que estados e municípios se preparassem para enfrentar a pandemia.
Com a política de muitos governadores e prefeitos de fechar comércios, decretar lockdown e toque de recolher, a quebradeira econômica só não se tornou uma realidade porque nós criamos o Pronamp e o BEM, programas para socorrer as pequenas e médias empresas, bem como fomentar acordos entre empregadores e trabalhadores, para se evitar demissões. Com isso, mais de 11 milhões de empregos foram preservados. Para aqueles que perderam sua renda, criamos o auxílio emergencial, onde 68 milhões de pessoas se beneficiaram. O total pago em 2020 equivale a mais de 13 anos de gasto com o antigo Bolsa Família. Mostramos nossa identidade ao socorrer os mais humildes, que tinham sido abandonados pelos que mandavam fechar tudo. Encerramos o ano de 2021 com 380 milhões de doses de vacinas distribuídas à população, todas adquiridas pelo nosso governo. Lembro que em 2020 não existia vacina disponível no mercado e a primeira pessoa vacinada foi no Reino Unido em dezembro. Todos os adultos que assim desejaram foram vacinados no Brasil. Fomos um exemplo para o mundo. Não apoiamos o passaporte vacinal, nem qualquer restrição àqueles que não desejam se vacinar. Também, como anunciado pelo ministro da Saúde, defendemos que as vacinas para as crianças entre 5 e 11 anos sejam aplicadas somente com o consentimento dos pais e prescrição médica. A liberdade tem que ser respeitada. Desde o início da pandemia, falei que deveríamos combater o vírus, cuidar dos idosos e dos com comorbidades e preservar a renda e o emprego dos trabalhadores. Estamos concluindo 2021 com um saldo de 3 milhões de novos empregos e saldo também positivo de 5 milhões de empresas abertas, interrompendo uma série de meia década com saldos negativos. Adentraremos 2022 com a esperança de que tudo se volte à normalidade. Já são mais de 800 bilhões de reais contratados pela iniciativa privada, que vão gerar milhões de novos postos de trabalho somente nas áreas de infraestrutura. Isso é uma prova de que reconquistamos a confiança dos investidores, brasileiros e estrangeiros, o que possibilitará também a redução da inflação, consequência da equivocada política do fica em casa, a economia a gente vê depois. Já começamos a pagar o Auxílio Brasil, com valor mínimo de R$ 400, programa melhor e mais abrangente do que o antigo Bolsa Família, onde a média era de apenas R$ 190. O Auxílio Brasil vai ajudar 17 milhões de famílias mais necessitadas a superar suas dificuldades econômicas e sociais, agravadas pela pandemia. Lembro agora dos nossos irmãos da Bahia e do norte de Minas Gerais, que nesse momento estão sofrendo os efeitos de fortes chuvas na região. Desde o primeiro momento, determinei que os ministros João Roma e Rogério Marinho prestassem total apoio aos moradores desses mais de 70 municípios atingidos. Hoje temos um governo que acredita em Deus, respeita seus militares, defende a família e deve lealdade ao seu povo. Um excelente 2022 a todos. Que Deus nos abençoe. O ano de 2021 está chegando ao final. Foi um ano de muita luta, mas também de muitas vitórias. Foram 108 entregas de obras em todos os 4 cantos do Brasil. Obras importantes como a Ponte Santa Filomena ou a Ponte do Abunã. Foram realizados 37 leilões de concessão, incluindo o maior leilão de concessão aeroportuária da nossa história, o leilão de concessão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que vai gerar 10 bilhões de reais de investimentos na Bahia, o leilão da Rodovia Presidente Dutra, com 15 bilhões de reais de investimentos e redução de tarifa, da BR-153, da BR-163, leilões de terminais portuários, enfim, são quase 40 bilhões de reais que serão contratados em novas concessões. Também aprovamos o marco da cabotagem, o marco das ferrovias,
que vai botar definitivamente o Brasil nos trilhos. Já são 64 pedidos de autorização para a construção de 15 mil quilômetros de ferrovias e 180 bilhões de reais de investimentos. Nada disso seria possível sem o apoio firme do presidente Bolsonaro e sem a dedicação, sem o profissionalismo dos times do Ministério da Infraestrutura, a quem eu rendo as minhas homenagens e os meus agradecimentos. Desejo a todos um ano de 22 com muita saúde, que é o mais importante, e também com muitas realizações. Que novos leilões aconteçam e que a gente tenha uma infraestrutura cada vez mais sustentável, cada vez mais eficiente, cada vez mais barata. Um feliz 2022 para todos.